Oremos. Pai nosso que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós. Te agradecemos por este dia, por estes momentos que vamos agora ter estudando a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo continue conosco, nos ajudando, nos abençoando, nos dando vitórias e, acima de tudo, entendimento da Tua Palavra para que possamos colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco. Todos têm necessidades, problemas, especialmente os que nos escrevem pedindo orações de vitórias. E também pedimos que abençoes o Antônio Sabino da Silva, Josias Rodrigues, abençoes Dilza Flora, Noêmia e especialmente a filha Andréia para que ela se decida ao batismo. Abençoes Elaine Cordeiro de Castro, Sidney Alves de Oliveira, Maria das Graças Ferreira. Abençoes também Gilson Paulino, o Leônidas Bezerra, o Adailton Silva. Abençoes também Terezinha Pérez, a Marli Abreu Lima, abençoes Ana Assis, abençoes também Ana Cruz e todos os demais, Pai, que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces os problemas que cada um tem, que se mantenham confiantes em Ti e recebam essas bênçãos, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos agradecidos. Amém. Agradecemos a Deus por Ele nos dar a oportunidade de mais uma vez estarmos juntos para estudarmos a Bíblia. Queremos lembrar a todos vocês que fazemos aqui estes comentários cada dia do estudo da Palavra de Deus, mas é importante você ter o seu próprio estudo, você procurar ler as passagens bíblicas e entender o que Deus estava querendo dizer ali. E se você não compreender completamente, ore, peça a Deus e Deus vai dar o entendimento que você precisa do que Ele está querendo nos falar através da sua palavra. Nós queremos agradecer a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se lá no YouTube, canal Hora Tranquila, e clique sempre no dedinho de joinha para que o YouTube mande para outras pessoas esses estudos também. Falamos ontem que Deus, Ele é guerreiro e que Deus não nos deixa sozinho na batalha, Ele está conosco. E quando lemos aqui em Êxodo 14, versos 13, 14 e 25 diz assim, verso 13, Moisés, porém, disse, não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Eu li os versos 13 e 14 de Êxodo 14, agora eu vou ler o verso 25. O verso 25 vem nos dizendo, ele travou as rodas dos carros, dificultando sua condução. Fujamos daqui para longe do povo de Israel, gritaram os egípcios. O Senhor está lutando por eles e contra o Egito. Foi exatamente o que nós falamos no estudo de ontem para vocês. Quando o povo de Israel já estava do outro lado do rio, já sendo gratos a Deus pelo grande livramento que Ele deu do povo egípcio, especialmente agora do exército que estava atrás deles. O exército de Faraó entrou também mar adentro, o mar estava aberto, só que quando eles estavam no meio do mar, os carros deles começaram a dar problemas. E eles então gritaram, fujamos daqui, porque o Senhor está lutando por eles e contra o Egito. Então os próprios pagãos aqui creram que Deus estava com o povo de Israel, o Deus verdadeiro. Não os deuses que eles criam, como nós também comentamos aqui ontem, os deuses pagãos, contra os quais Deus enviava as pragas para provar que os deuses deles não tinham poder nenhum. Exatamente essas 10 pragas foram contra os deuses que eles criam. E como nós já estudamos no nosso estudo passado, na nossa série, nós vimos que lá no Egito eles tinham cerca de 1.500 deuses e deusas que eles criam. Mas existe só um Deus que luta por nós. Vimos aqui no verso 13 e 14 de Êxodo 14 que Moisés disse para eles, não tenham medo, quando eles estavam ali junto ao mar, quando eles estavam entre as montanhas e o exército de Faraó atrás. Moisés disse, não tenham medo, porque o Senhor é conosco. Permaneçam firmes. E ele disse o seguinte, o próprio Senhor lutará por vocês, fiquem calmos.
É o que às vezes, né, não acontece conosco, nós não ficamos calmos quando estamos num problema, numa situação, numa luta, e nós não conseguimos ver a mão de Deus operando, nós ficamos preocupados, ficamos ansiosos e nós corremos daqui, corremos dali, nós não temos aquela calma que precisamos ter de que Deus ele vai agir em nosso favor. É claro que se for um problema que nós mesmos criamos contra alguém, aí nós temos que ter sabedoria para resolver este problema. Mas quando é uma enfermidade, quando é uma perda de emprego, quando, enfim, os filhos estão se desviando dos caminhos do Senhor e nós vemos que eles não querem ouvir a voz de Deus, nós temos que ficar calmos, buscando a presença de Deus, pedindo que o Espírito Santo haja na vida dessas pessoas e que os traga de volta para o caminho do Senhor. Nós não podemos querer trazê-los de volta para o caminho do Senhor à força, brigando, gritando, xingando. Não, não é por aí. É isso que Satanás quer, que nós tenhamos conflito entre os familiares. Eu sei que muitos pais estão sofrendo hoje em dia com filhos que se desviaram da presença do Senhor e que, desculpem, e que estão também praticando a ideologia do gênero que está, como que dizer assim, em moda hoje entre as pessoas que não são cristãs. Então os jovens pensam que se eles não estiverem também praticando o que essas pessoas que não são cristãs praticam, eles estão ultrapassados, eles não estão vivendo a modernidade, a liberdade. Mas a palavra de Deus ela é clara, como é que nós devemos nos relacionar, né? Não com pessoas do mesmo sexo, mas com aquilo que Deus criou entre um homem e uma mulher. E eu sei que muitos pais têm passado por essa luta, por esse problema, mas ore a Deus, peça que Deus entre nessa batalha, confie que Deus vai libertar o seu filho, a sua filha, vai trazê-los de volta para o caminho do Senhor. Quem sabe às vezes voltará com marcas, com sofrimento, com dores, porque o pecado nos leva a sofrer, mas confiemos em Deus. Temos a certeza de que Deus está trabalhando e lutando por nós. Assim como o povo de Israel não precisou lutar para sair do Egito, o povo de Israel teve sempre ali a mão poderosa de Deus em cada situação para que eles fossem libertos lá do povo, lá da escravidão do Egito. Mas depois que eles saíram do Egito, e depois que eles atravessaram o mar, e depois que eles começaram a se queixar de Moisés, começaram a se queixar de Arão, porque foram tirados lá do Egito para sofrer lá no deserto, nós vemos que o povo começou a se rebelar contra Moisés e Arão, mas era contra Deus que eles estavam se rebelando. E já que então eles estavam agora se queixando tanto contra Moisés e Arão, o sofrimento que eles estavam tendo lá no deserto, Deus então faz com que eles precisem agora entrar na batalha. Eles agora têm que lutar fisicamente. Não que eles, com a sua força, iriam derrotar os inimigos. Deus continuava com eles, mas agora eles tinham que entrar na batalha. Eles tinham que ir e vidas foram perdidas. Milhares de vidas do povo de Israel morreram nessas guerras. E isso não precisava ter acontecido se eles tivessem continuado crendo no poder de Deus. Crendo de que Deus aqui é o guerreiro que está conosco e que Ele luta por nós. E às vezes, irmãos, é tão difícil nós aprendermos essas lições, não é verdade? Nós vemos tudo isso que aconteceu lá no passado, tudo está escrito na palavra de Deus para o nosso ensino, para a nossa educação, para a nossa repreensão. Então, se nós cometemos os mesmos erros que o povo do passado cometeu, não é por falta de orientação, é por falta de nós colocarmos Deus em nossa vida, de crermos que Ele vai ser vencedor. Mas como seres humanos, nós sempre achamos que nós precisamos fazer alguma coisa. E então, quando o povo de Israel estava vivendo aquele momento difícil ali, junto ao mar, entre as montanhas e também com o povo do Egito atrás, os exércitos,
Moisés disse: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Sim, o povo do exército de Faraó viu que Deus estava com eles, que existe um Deus que é mais poderoso do que os deuses que eles criam, os deuses pagãos. E então Deus agiu milagrosamente em favor do povo de Israel. Eles não tinham a mínima chance de derrotar e vencer o exército de Israel, apesar do povo de Israel estar aos milhares, porque eles não eram preparados para a guerra. Eles não sabiam lutar. Eles eram escravos. Mas, milagrosamente, então, Deus livra o povo de Israel das mãos do exército egípcio, fazendo com que eles perecessem todos afogados ali no Mar Vermelho. Sabemos que Deus, ele estabelece estratégia e Deus define os meios e ele é quem conduz essa batalha. Se Javé não lutasse por Israel, eles não teriam possibilidade de sucesso, somente pelo poder de Deus, pelo poder de Jeová. Agora, o plano ideal de Deus para Israel é de que o povo de Israel nunca iria precisar lutar por si mesmos. Mas foi por causa da incredulidade deles, do povo de Israel, foi por causa da rebeldia deles. E isso começou a surgir logo após eles terem atravessado o Mar Vermelho, logo após o Êxodo. E então foi que Deus permitiu que eles participassem ativamente na guerra. Mas precisamos lembrar que o povo de Israel não iria precisar levantar uma única espada contra os egípcios durante a tomada da terra de Canaã. E em Deuteronômio, no capítulo 7, versos 17 a 19, diz assim a palavra de Deus. Deuteronômio 7, versos 17 a 19. Talvez vocês se perguntem: como poderemos conquistar essas nações que são muito mais numerosas que nós? Não tenham medo delas. Lembre-se apenas daquilo que o Senhor seu Deus fez ao Faraó e a toda a terra do Egito. Lembrem-se das grandes demonstrações de poder que o Senhor seu Deus enviou contra eles. Vocês viram com os próprios olhos, e lembrem-se dos sinais e maravilhas, da mão forte e do braço poderoso com os quais ele os tirou do Egito. O Senhor seu Deus usará esse mesmo poder contra todos os povos que vocês temem. Vejam, precisamos nos lembrar das grandes maravilhas que Deus tem feito em nossa vida. Não nos esquecer de como Deus agiu em certas situações, em certos problemas que nós enfrentamos. E que nós continuemos confiando nesse Deus poderoso. É um Deus que está conosco, está à frente das batalhas. Mas para isso, nós precisamos crer nesse Deus e viver praticando tudo aquilo que Ele deseja que nós façamos em nossa vida para que nós tenhamos sucesso nas nossas batalhas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Amanhã vamos retornar para dar continuidade ao estudo dessa semana e desejamos a todos que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco.